Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Pesquisa e Informação do SESC. Estamos dando início agora à programação do Festival É Tudo Verdade. Nós gostaríamos, em nome do SESC, de agradecer a parceria com o Festival É Tudo Verdade e dizer que essa programação consiste em 4 mesas, hoje e amanhã. As duas primeiras mesas, das 12h30 às 4h30 da tarde, e as segundas mesas de cada dia, das 4h30 às 6h30. E teremos agora a mesa Imagem de Arquivo, Conjuntura Atual de Acesso e o Impacto na Produção Audiovisual, com Eloá Chouzal, historiadora e pesquisadora audiovisual. Queria agradecer a Eloá, agradecer a presença de todos vocês e desejar uma ótima aula. Muito obrigado. Estou ligada? Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui, bem-vindos a todos. Eu estou bem nervosa porque eu sou pesquisadora, meu trabalho é um trabalho solitário e dar aula realmente não é a minha praia. Então, assim, estou bem ansiosa, mas vamos lá, né? Eu escolhi esse tema da questão do acesso aos arquivos porque, como uma pesquisadora que já tem muito tempo na área, trabalho há 30 anos, eu já passei por muita história, né, de como eu entrava dentro dos arquivos, dentro de uma cinemateca, de uma TV Cultura, onde eu mesma trabalhei. E aí eu fui vendo como isso foi se modificando, né? Então, eu, por exemplo, vivi um momento dentro da minha profissão como pesquisadora audiovisual, em que a gente vai ver aqui um trechinho depois de alguns documentários dos quais eu participei, como o último, né, um documentário sobre teatro oficina, e que não faz tanto tempo, em 2019, eu entrei no arquivo da TV Cultura e pude ficar 15 dias dentro do acervo da TV Cultura, assistindo filmes em moviola, Betacães, o Matix, né, do meu lado, e selecionando uma quantidade de material lindíssima que fez parte desse documentário, que é unicamente de imagem de arquivo. Tá? E o que aconteceu depois da pandemia foi que houve um choque nesses acervos que foram obrigados a trabalhar à distância, né, de alguma maneira, e também uma questão, né, da crise das TVs brasileiras também, né, que estão precisando de muito dinheiro com os streamings gringos, né, vindo na cola de todo mundo, e aí tem essa ideia da monetização da memória, né? Então, tem que dar grana, arquivo tem que dar grana. E isso é uma coisa que não só nas TVs, mas isso está indo até para EBC, para a Cinemateca, e isso tem um impacto bem grande, porque, né, a gente não tem tanto dinheiro rolando ainda nas nossas produções, então eu trouxe aqui algumas questões para a gente discutir. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer, que é uma consciência que eu mesma tive recentemente, e que parece meio bobinha, mas que eu tive como uma ativista em defesa da Cinemateca, e que eu, como pesquisadora, que faço a ponte entre a produção e os arquivos, né, eu vi muita gente da área de preservação reclamando disso. Né? Por que a preservação não faz parte, não é considerada dentro da cadeia audiovisual, dentro como elo da cadeia audiovisual, e como ela não entra dentro de fundo setorial, não recebe verbas, está sempre como uma coisa periférica. Sendo que a gente deveria pensar que você fazendo um filme hoje, é necessário que esse filme, em algum momento, né, essa produção que está sendo feita hoje em dia, que ela venha a ser preservada de alguma maneira para gerações seguintes, né? Então, eu coloquei aqui essa cadeia produtiva, que foi objeto de uma grande reflexão recente no Fórum de Tiradentes, em janeiro, em que montaram
grupos de trabalho de cada uma desses elos da cadeia, né? Então, quem forma? Nossos cineastas, nossos técnicos, nossos pesquisadores, nossos preservadores, a produção, distribuição, circulação, difusão, exibição e o último elo, que é preservação. Então, chamaram várias pessoas de cada uma desses itens, tanto pessoas mais experientes como pessoas jovens, e montaram GTs que trabalharam meses e depois, conjuntamente, fizeram um documento que foi, se não me engano, a semana passada, entregue ao governo como um documento de sugestão de política pública dentro de todas essas áreas. Por que eu falo isso? Porque eu não sou da área de preservação, mas eu utilizo o material para o que a preservação está ali olhando, certo? Que está cuidando. Então, eu tenho eu tenho que pensar nisso. Eu sou historiadora e também, dentro dessa visão do que é a história do audiovisual, a memória nossa que está dentro de uma cinemateca, todo o significado do que está ali, nossos filmes, nossos programas de TV, todo o nosso imaginário, a gente tem uma responsabilidade com relação a isso. Então, assim, eu quis colocar isso para vocês. Eu não sei as áreas de quem está aqui, qual foi o interesse de estar nessa mesa, que se são pesquisadores, se são produtores, se são diretores, alguns eu conheço, mas eu acho importante a gente pensar, se colocar dentro de uma cadeia que a gente não está sozinho, Eu não só produzo, Eu tenho que pensar que eu faço parte de um contexto grande e que, para isso, a gente tem que ter políticas públicas que pensem a cadeia do audiovisual como um todo, inclusive essa área que é talvez a menos pensada e a mais marginal, que é do arquivo, é do acervo, é da preservação, e que é muito importante. Então, assim, hoje nós temos uma associação, que é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que está aí fazendo o primeiro Plano Nacional de Preservação, que eu acho importantíssimo, porque ele está pensando em como a gente vai manter vivo tudo o que a gente está fazendo hoje para as futuras gerações. Então, a gente sair do nosso umbiguinho, pensar que a gente está produzindo, que tem uma responsabilidade histórica de pensar que isso vai para frente. Depois, até se as pessoas quiserem, quem quiser, esse PDF, que é esse documento do Fórum, ele está disponível no site da Universo Produções, que foi quem fez o Fórum de Tiradentes, e é um documento bastante interessante para ser lido, porque ele faz sugestões muito bem pautadas por especialistas, por pessoas que têm muito tempo na área. Tá? Aí, bom, como a gente vai falar de filme de arquivo, tem uma nova linguagem, que nos chama filme de arquivo, que eu achei bem legal para colocar aqui, que é o que é isso que a gente está criando, o que entra num arquivo de imagem. É o nosso patrimônio audiovisual. Tá? Então, aqui tem som gravado, rádio, filme, televisão. Eu botei até uma coisa que eu vi que está entrando como patrimônio audiovisual, que eu acho super moderno, games e realidade aumentada, objetos, documentos. Então, por exemplo, numa cinemateca, você não tem só os filmes, os vídeos e tal, mas todo o material que também está relacionado com essa criação. Então, fotos dos sets de filmagem, os cartazes, os roteiros, tudo isso faz parte do acervo da Cinemateca, por exemplo. Aí eu vou fazer uma perguntinha capciosa. Quem que nunca foi na Cinemateca Brasileira aqui? Todo mundo já foi? Legal. Então, acho isso fundamental, a gente conhecer esse espaço e já ter ido não só ver filmes, como pesquisar, conhecer o acervo, conhecer a biblioteca, enfim. Então, aqui um conceito um pouquinho do que é esse patrimônio audiovisual, que é o que a gente está falando que está dentro, ou deveria estar dentro dos nossos arquivos.
E o que é um filme de arquivo, né? Aqui, por exemplo, isso aqui é um dos depósitos da Cinemateca Brasileira, o depósito de matrizes. E essa definição de filme de arquivo ou de patrimônio, eu peguei exatamente da BPA como uma maneira de subsidiar o pensamento, né? Que seria o marco tempo teria 10 anos, né, para você considerar isso um filme de arquivo. Mas essa definição também ela é bem fechada, porque também você, dentro da televisão brasileira, você também tem esses arquivos, esses filmes de arquivo, e essa definição acaba sendo até mais atemporal, né? Porque você tem coisas super recentes que acabam sendo reutilizadas em séries, em documentários que estão sendo feitos agora. Aqui eu botei esse filme maravilhoso, todo mundo conhece, porque eu adoro só para ficar bonito, tá? Porque aí eu fico aqui na foto, ó, com o meu coisa de Madonna, e saio bonita da foto. Agora, posso passar que essa daí é totalmente... Não, o filme O Limite, ele foi restaurado pela Cinemateca. Brincadeira, viu, gente? Só para falar da restauração, da importante da restauração. Filme Limite, de Mário Peixoto, de 1931, o primeiro filme experimental brasileiro que foi restaurado pela Cinemateca. E eu estou aqui fincando o pé, eu como pesquisadora, na preservação, tá? Porque realmente nós somos a ponte entre esses elos aí, entre a produção e a preservação, e se a gente não chamar atenção aqui... Bom, aqui coloquei alguns exemplos de arquivos públicos, tá? Essa aqui é a nossa maravilhosa biblioteca da Cinemateca, onde a gente tem fundos, né, do Paulo Emílio, Jean-Claude Bernardet, Lucila Bernardet, incontáveis, né, pensadores, cineastas, Glauber Rocha. Não vou ficar aqui falando listona, mas você tem roteiro, você tem foto, você tem, né, das novelas, tem milhões de coisas incríveis aqui. Para mim, sabe, esses lugares são lugares sagrados, assim. Realmente são lugares que a gente tem que estar lá, a gente tem que fazer parte desse lugar como pessoas do audiovisual, e tem que batalhar também para que outras pessoas tenham acesso, né? Que eu acho que também é uma questão, não é só a elite do audiovisual estar indo numa cinemateca, mas também servir a comunidade que está ali em volta, trazer a meninada para conhecer, e que é uma coisa que eu tenho pensado recentemente, que eu tenho trabalhado com comunidades de Heliópolis, e, sei lá, arrumar um ônibus, levar lá em Heliópolis, sabe? Falar assim, vamos lá, o pessoal está fazendo séries sobre Heliópolis, os meninos estão fazendo séries sobre Heliópolis, então, bora lá conhecer a Cinemateca, bora pesquisar o que tem de Heliópolis lá dentro da Cinemateca, bora, né, entrar e fazer parte desse mundo aí que eles têm medo de entrar aqui, né? É isso que acontece, as pessoas têm medo, acho que não pertencem a esse mundo. Então, acho que tem que fazer essa pontinha aí também. Bom, aqui eu coloquei uma listinha de alguns arquivos públicos. Bom, primeiraço, primeiríssimo, mais importante, a Cinemateca Brasileira, Arquivo Nacional lá no Rio, Centro Técnico Audiovisual, os museus da imagem e do som, a gente tem em vários estados, né? Aí no Brasil, Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Fundação Joaquim Nabuco, Recife. TV Cultura eu botei como público, aí eu devia ter posto umas interrogações. Empresa Brasileira de Comunicação, MAN. São lugares, são os arquivos, né? Assim, para mim, são lugares que eu não posso deixar de passar quando eu vou fazer uma pesquisa, né? Então, qualquer que seja o tema, eu me vejo obrigada a passar por 90% desses aqui, tá? Principalmente uma Cinemateca, um Arquivo Nacional, os que estão ali, né, os 4 primeiros, para mim, são obrigatórios. E aí, dependendo do tema, você vai para outros acervos, para outros arquivos mais a ver com o seu próprio tema, mas esses são os fundamentais, tá?
aí os privados, que são arquivos das TVs, né? Alguns cineastas das antigas, né? Jean Manzon, Primo Carbonari. Isso aqui o arquivo de fitas do SBT, tá? Com as betas, onde estão betas, umatiques das antigas. E em qualquer arquivo, a gente tem um passivo do material em suportes antigos, né, ou que entraram na obsolescência, que é difícil a gente dar conta de digitalizar tudo isso. E isso é uma questão, é um problema também, né? Então, todo mundo me pergunta, não está tudo no YouTube? Aí eu falo, gente, desculpa, não está tudo no YouTube, né? E aí eu coloquei essa moça aqui com essa dor de cabeça para me representar aqui nesse quadro, que ela está com uma enxaqueca, porque aí eu preciso contar, assim, né, tipo, o que tem acontecido na minha área, tá? Então, finalmente, como pesquisadora audiovisual, há um ano atrás a gente teve o prazer de fundar a PAVIC, que é a nossa associação de pesquisadores audiovisuais e iconográficos de conteúdo, o que quer dizer que nós somos profissionais. Uou, né? E a associação vem de encontro a essa procura por... vamos juntar forças, vamos ver quem somos, vamos batalhar por nossos cachês, por contratos, etc. e tal, e vamos reconhecer que nós temos um saber, né, e que esse saber deve ser respeitado, que a gente sabe o que é ser profissional nessa área, e estamos aí, né? Tem um Instagram, nos sigam no Instagram, a postagem de hoje está falando da importância de um profissional, tá? E a Helena Tassara, que é a nossa diretora presidente, também vai dar uma palestra aqui sobre a PAVIC e vai contar um pouquinho mais do que é o trabalho do pesquisador. Por que eu botei a palavra gincana da internet? Porque, recentemente, fui convidada para fazer vários filmes que a pessoa já vem com o filme montado. Olha, pesquisador, vamos te contratar, olha o filme montado aqui, olha que lindo o filme que eu montei, e a gente quer que você licencie, e se não der, aí você faz uma pesquisa para colocar as coisas no lugar, o que não conseguiu, não sei o quê. Aí a figura vem com um filme de 2 horas montado, que um assistente, estagiário, foi lá no YouTube, pegou um monte de imagem, que ele não sabe de onde veio aquilo, não botou nem o link de onde ele tirou aquilo. E aí você pega, vê aquele filme, nossa, puta filme, hein? Nossa, demais. Aí você começa a fazer umas pequenas análises, né, de questões de direitos e tal, e você derruba o filme inteiro. Aí você vai fazer uma reunião com o diretor, com o montador, e aí você fala, pô, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu não vou fazer essa pesquisa, né? Eu não vou entrar numa gincana, porque, sinceramente, eu já estou numa posição de profissional sênior que eu posso me colocar assim com toda a minha sinceridade, né? E eu coloco as questões dos direitos de imagem, das questões de custo daquilo tudo, né? Então a pessoa pega 50 longas metragens e usa naquele filme. Pega a imagem da Xuxa na Argentina falando mal das crianças. Sabe, umas coisas assim anômalas, né? E aí você tem que falar, olha, gente, eu vou dar uma aulinha de direitos autorais, de direito de imagem, de quanto custa um licenciamento, de tudo que está por trás de você usar um longa-metragem, de achar os atores, os direitos de imagem desses autores. É um trabalho gigantesco, né? Que eu acho legal que as pessoas entendam de tudo isso para não ir num canto de sereia de está tudo no YouTube, eu vou usando, vamos lá, que bom, né?
Claro que é super útil o YouTube, super útil a internet, tem muita coisa que está online, sim, serve como referência, você acha coisas incríveis, você acha material de arquivo, filmes de arquivo, que as próprias emissoras já não têm. Então, um colecionador posta um capítulo da novela XPTO que a própria Record não tem mais, porque queimou o arquivo, mas o colecionador postou lá no YouTube. Olha que bárbaro. Aí você vai achar o VHS do cara, achar o cara, e vai ter que licenciar com a Record. Mas é isso, é bacana. Não estou desfazendo, né? Não estou, nossa, a velhinha detesta YouTube. Não, não é isso, tá? Eu uso pra caramba, mas até aí a montar um filme inteiro com material do YouTube e achar que está arrasando, são 2 capítulos, né? E aí essa questão da produção profissional, que é isso. Tudo bem, eu vou fazer um filminho caseiro para mostrar para minha família ou para uma aulinha que eu vou dar. Hoje eu vou até mostrar um filminho por aí, tá? Que um amigo fez e vou depois mostrar para vocês. Beleza, você não está preocupado com o direito, você não vai botar isso numa televisão, você não vai ser cobrado, né, de quem te contratou, que você vai ser processado por qualquer questão de contrato de licenciamento ou do uso de uma imagem de uma pessoa que não autorizou. Eu uma vez fiz uma exposição sobre os 50 anos da Bossa Nova, na Oca, que era uma exposição gigante. Estava tudo pronto para inaugurar. Claro que o João Gilberto disse, no último momento, que ele não queria participar. Ele tinha jurado, tinha falado que ia, não sei o quê. Aí morreu uma ala inteira da exposição, aquele estresse. E, fora isso, a exposição rolou, tal. E tinha uma linha do tempo onde tinha um cartaz de um filme com um artista X. Terminou a exposição, não sei quanto tempo depois, a família do artista X veio cobrar da produção quem tinha dado aquele cartaz de filme para a gente, tinha sido a Cinemateca, que não tinha dado, mas era, enfim, um filme, um cartaz, e que por que usaram sem pedir autorização. É claro que não deu em nada, deu em encheção de saco, né? Eu achar de onde era, não sei o quê, papapá. Mas tem esse piro, né? Sei lá, outro caso ridículo que eu vou contar. Fiz o filme do Santos, 100 anos do Santos, não sei o quê. Aí tem lá um material maravilhoso, arquibancada, o pipoqueiro passando na arquibancada do Santos, a bandeira, não sei o quê, papapá. O pipoqueiro resolveu que ia processar a produtora porque ele não queria estar no filme do Santos, sei lá se ele era corintiano, e ele resolveu entrar com o processo de porque ele estava passando ali, quem que mandou botar ele. É claro que ele não ganhou, né? Porque ele não é o artista principal, mas estou citando assim, exemplos até radicais, porque tem essa questão legal, né? de uso de imagem. E tem a questão do profissionalismo, né? Você vai fazer um filme que vai correr mundo, então você tem que estar com toda a parte legal dele bonitona, né? Então você precisa pensar assim. Eu penso em fontes confiáveis, esses lugares onde eu vou e que eu sei que aquele material é daquela pessoa e que eu vou fazer um contrato com ela e que, entendeu? Não vou dar truque, porque existe uma cobrança, né? Existe uma lei, a lei do direito autoral, e você tem do direito de imagem, né? Se você tiver fazendo uma entrevista e atrás de você tiver o quadro pintado por X lá quem, pode ser que você tenha que pedir autorização para o dono do quadro, para quem pintou o quadro, um negócio chatérrimo. Então, são coisas que a gente tem que considerar e que o profissional de pesquisa ele está ligado nisso. Então, quando ele está pesquisando uma imagem, ele tem que saber qual é a fonte, quem é que vai fazer o contrato depois com a produtora, vai ter que mapear esses direitos, saber quanto que custa cada coisa, porque, na hora de fechar a conta da pesquisa de arquivo, você tem que fazer uma conta.
O minuto da Globo está custando quanto? O de não sei quem, tarará. Estou usando, está na Cinemateca. Não, 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 não. Pô, vai somando, vai somando, vai somando. E é isso, né? Porque antigamente as pessoas falavam: vamos fazer filme de arquivo, porque é muito mais barato do que filmar. A gente vai lá no arquivo, pega um monte de imagem que já foi filmada e beleza, põe lá. E realmente era. Que houve um tempo que era tipo R$ 1.000 um minuto, ou até menos, enfim. Mas, deixa eu tomar uma aguinha. Então, estou falando desse monte de coisa chata aqui, só para lembrar que essas coisas chatas elas existem e que o profissional de pesquisa está aí para lidar com elas. Não, para tornar elas, pelo menos, mais visíveis e mais conscientes. Né? Eu até falo mesmo, né? Vou levar o papo chato agora da vez, né? Eu vou ser a chatinha da vez. E a chatinha pé no chão, o Capricórnio, sei lá o quê. Porque é melhor você saber antes do que ter que lidar com isso depois, né? Na hora que o filme está pronto, montado, tudo lindo, tudo maravilhoso, aí vai fechar conta, aí vai fazer contrato, aí vai não sei o quê. Aí você desmonta toda uma história que você tinha feito e achando que estava incrível, porque você não sabia, porque você não tinha consciência, porque não sei o quê. E, né, então é melhor saber antes, porque pelo menos você está consciente, né, de que essas coisas existem, tá? Então, assim, eu coloquei aí essa questão das verbas, porque eu acho que é uma coisa que, ao pensar num filme que vai usar muito arquivo, é essencial que o produtor pense e se atualize, ou pelo menos contrate um pesquisador que vai passar para ele esses custos super atualizados, porque eles são absurdos atualmente. Eu estou chocada, eu estou impactada, vou quase me aposentar e criar cogumelo no sertão, que eu fui me atualizar para dar essa palestra, e assim, um negócio que há uma semana atrás tinha um custo, depois do carnaval dobra, sabe? E aí, de repente, você tem hoje as produções recebendo grana de 2017, né? Porque por conta de tudo que aconteceu aí, a gente está tendo que produzir filme com verba de 2017 sem atualização. E tendo que fazer série, tendo que fazer filme que você já vendeu, que você já está, né, com tudo ali. E como é que você faz? Você tem vontade de sei lá o quê, né? Então, é trágico, né? É trágico e aí, assim, é isso, né? Eu acho que a produção tem que pensar nesse profissional, né? Porque não economiza antes, chamando o menino, o estagiário, não sei o quê, porque esse profissional ele vai otimizar tudo isso. Sabe? É uma pessoa que faz as coisas mais rápido, que sabe onde buscar, que sabe o impacto, que vai estar trabalhando com o diretor, com produção. É criativo também. Tem gente que fala, pesquisa não é criativo. É criativo, sim. Eu estou fazendo pesquisa, eu estou montando o filme na minha cabeça, estou pensando em relações, estou pensando em roteiro, estou trazendo isso no diálogo com o diretor. Então, é criativo, sim, e é muito legal. Bom, vamos mudar de... Gente, alguma pergunta? Quanto tempo uma imagem de arquivo fica livre de custos, assim, por exemplo? Nunca. Não, estou brincando. 70 anos a lei do... Né, depois de 70 anos, você entra em domínio público. Aí tem outra questão que, por exemplo, todas as imagens que estão em domínio público... elas estão dentro de arquivos também, algumas, né? Então, tem gente que libera, tipo o Instituto Moreira Salles, lindamente colocou, na semana passada, à disposição da gente as fotografias que estão em domínio público, do Gilberto Ferreira, uma coleção maravilhosa para a gente poder baixar. Eu não vi se está podendo baixar em alta,
Espero que sim, que seja isso, que não seja um engodo que a gente pode baixar em baixa. Né? E, por exemplo, eu perguntei à Cinemateca na semana passada sobre isso, mas não me responderam. Então, eu mandei várias perguntas para me atualizar, porque cada semana muda. Então, eu perguntei exatamente isso, porque antigamente a Cinemateca cobrava taxa para copiar o material de domínio público em alta, porque está usando o seu equipamento, então isso tem um impacto lá dentro. Então, beleza, se você quiser usar da internet, achou na internet, quer usar em baixa, beleza, mete pau. Se você quiser numa boa qualidade, provavelmente essa matriz ou uma cópia muito boa está dentro de algum arquivo, né? E aí pode ser que o arquivo seja bacana e te disponibilize gratuitamente, ou pode ser que não, que ele cobre uma taxa de copiagem para você, né? Mas não vai ser a mesma coisa do que um licenciamento. Assim esperamos, né? Deixa eu aproveitar essa pergunta dele. Na música, acho que é 70 anos após a morte do último integrante da gravação do compositor. Já para filme, é 70 anos após... É exibição, então, exatamente. O limite do Mário Peixoto tem no Sim. Pode usar sem precisar nenhuma... Sim. Se usa até 40 e... 40... já... Exatamente. Sim. Sim. Bom saber. Sim. E tem vários domínios, né? Você tem... Até 53, se você até 53, a gente pode usar. Agora é isso, se conseguir em alta qualidade. Poder dizer sobre Bom, mas já tem bastante coisa mesmo, né? E tem alguns sites que chamam domínio público, sites americanos também, public domain, que você consegue baixar material em alta também. A Biblioteca Nacional, assim como o Instituto Moreira Salles também, a Biblioteca Nacional já faz isso há mais tempo. Também as fotos que você pesquisa lá dentro, você consegue baixar em alta. Enfim, né? Você tem essa questão aí. Bom, aí essa questão que eu estava comentando ontem, né, do Era Uma Vez, que eu entrava no acervo, no arquivo, ficava assistindo horas e horas de material. O pobre do pesquisador, hoje em dia, ele não entra mais nos arquivos. Então, assim, eu trabalhei como pesquisadora e catalogadora de vários SEDOCs, da Folha, da TV Cultura. Trabalhei nas moviolas da TV Cultura, conheço o acervo da cultura profundamente, de película. Era uma equipe de pesquisadores, historiadores, que fazia a catalogação desse material. É um acervo que eu sou apaixonada. E depois, quando eu saí de lá, né, que eu me firmei como pesquisadora, eu ia lá, adorava. Ia na TV Cultura, conhecer os pesquisadores de lá, que estavam no meu lugar, sentava junto com o pesquisador na base, fazíamos a pesquisa juntos. Coloca tal termo, tenta esse, atenta aquele, não tem, tenta o nome errado para ver se dá, porque tem essas, né? Tenta o nome errado, põe sem D, sem acento, com R na frente, com H, com isso, com aquilo. Agora não sei o quê. Então, você ficava ali junto. Aí saía, né, eram listas que você imprimia ou mandava por e-mail com as decoupagens do material que você pesquisou, tal. Aí daquilo eu lia, selecionava as betas, as umatiques, as VTs, que eu ia assistir, ficava lá assistindo. Que saudosismo, né? Então, a gente não entra mais nos arquivos. Então, a novidade da pandemia, principalmente, foi essa, né? Então, TV Cultura, você tem que mandar um e-mail para o setor de pesquisa, lá de atendimento, falando qual é o seu tema, e alguém vai fazer uma pesquisa lá, a partir do que ele achar que é bacana, você recebe as decoupagens, aí você vai olhar aquela decoupagem, escolher o que você quer visionar, e você vai pagar R$500 por hora para assistir um material que você não sabe se vai servir para você. Só para assistir.
tá? No escuro, porque você vê uma decupagem mal feita, porque cada vez mais mal feita. Porque não tem profissional para ficar lá como, né, escrevendo, vendo quem é, quem não é, o que a pessoa está falando na entrevista, não sei o quê, detalhado. Então, você vê lá, entrevista com Josézinho. Aí você, putz, é o meu personagem, né? Ou é o irmão do meu personagem. Vou pedir entrevista com o Josézinho. Vai, pede lá, o Josézinho está falando da comida que ele fez na casa dele, sei lá. Não interessa nada, mas você pagou 500 pau para ver uma hora de entrevista com o Josézinho que não colou. Então, assim... Mas esse é o padrão de relacionamento de outros arquivos do mundo também, né? Então, não é. Por quê? Não é porque os arquivos do mundo, eles estão, por exemplo, um INAH, eles querem que as pessoas acessem. Porque quanto mais você colocar isso online e você facilitar o acesso para as pessoas, mais as pessoas vão poder assistir, achar o que elas querem e licenciar, certo? Então, assim, para mim, isso é uma contramão. Se você não deixa as pessoas verem e limita esse material, então, assim, a questão, Marcelo, é assim, eu acho que isso impacta na qualidade dos filmes, sabe, assim, um Tropicália, Você paguei na RTP para assistir os filmes lá e escolher numa lista. Então, assim, você está falando de um lugar. do quê? Na RTP, eu tive que escolher uma lista e paguei cada Porque a RTP está bem parecida. Portugal e Brasil, eles têm uma irmandade. Mas, assim, entendeu? Eu acho que isso vai na contramão da própria tecnologia, né? Assim, eu acho que a Cinemateca ela tem que realmente fazer esse esforço, que é um trabalho monumental, de realmente colocar todo o seu acervo online em baixa, com timecode aparente, para que as pessoas possam ver. Inclusive, tá bom, o estudante quer fazer uma tese sobre tal assunto, que ele pode baixar em baixa, ter acesso àquilo, mesmo com timecode, com marca d'água, e usar no seu trabalho acadêmico, sem pagar custo nenhum, entendeu? Porque aqui a gente não está falando só do pessoal profissional, você está falando de todas umas outras pessoas, está falando da academia, está falando de estudante, sabe? Que está querendo fazer o trabalhinho dele, não sei o quê, papapá, com toda boa vontade, e que tem que passar por isso, em outros parâmetros, mas tem que passar também, sabe? Então, assim, afunila de um jeito muito pesado, né? As leis de direitos autorais, elas não contemplam essa área da pesquisa? Regulamentada de uma forma como se você vai difundir isso... Sim, regulamentam, mas, por exemplo, a gente está falando de arquivos que eles detêm os direitos autorais. É claro que eu não vou pegar uma obra que não é minha e vou botar no meu site e com marca d'água e timecode aparente e te licenciar para você. Não. Então, assim, acervo da TV Cultura é da TV Cultura, né? Então, eles têm os direitos sobre isso, então eles poderiam colocar isso online e, beleza, pessoal, vão aí, vão com tudo, assistam tudo, licenciem com a gente, olha que legal. Ia ser o UOL, né? Mas não, tem uma visão meio feudal nisso, sabe? Assim, de dificultar e de monetizar essa dificuldade, sabe? Parece uma maneira de você reafirmar alguns lugares de domínio que eu discordo, sabe? Eu acho que você deveria abrir, liberar para as pessoas assistirem e acessarem, baixarem, montarem e depois falar, olha aqui, ó, tudo isso aqui eu quero licenciar, tudo isso aqui, ó, que eu vi que maravilhoso que você tem. Né? Baixar os custos mesmo. Eu fiquei, gente, de cara, R$500 para assistir 1 hora de material da TV Cultura no escuro, que eu soube hoje, e antes do Carnaval era 380. Então, você vê que, assim, de fevereiro para cá, quase dobrou. E aí, o que eu acho que está rolando com esses arquivos é que as televisões agora
elas estão usando esse arquivo e essa dificuldade e esse valor absurdo para assistir e para licenciar como moeda de troca para fazer coprodução. Então, você ouve as pessoas falando, não, mas olha, a gente está super facilitando, através do licenciamento, as produções independentes. Então, vem aqui produzir com a gente, que eu vou pegar a parte que eu daria para você em dinheiro, eu calculo nessa grana absurda de 6 mil, 7 mil o minuto, e aí isso entra como moeda de troca pela coprodução. Então, eles não produzem mais, usam a grana que o arquivo dá para eles como moeda de troca e batem no peito para dizer que estão ajudando a produção independente. Mas é isso, né? Quem é que pode realmente, um produtor independente, pagar 500 pau a hora de visionamento e tchan-tchan, tan-dan-dan-dan-dan. Botei aí o Senta Aqui Lá Vem a História, eu ia botar não cai para trás, vou te dar o seu Rivotril, segura o Rivotril. Bom, então vamos lá. Eu botei até símbolos para não ficar tão... Aqui é da Globo, tá? Primeirona. Pesquisa com até 5 itens. O que quer dizer isso, minha gente? Se eu tenho 5 personagens, ou 5 temas, ou 5 perspectivas, né? Então, assim, a minha pauta, só para a pessoa digitar essa pauta num computador, isso é cobrado. Você pode digitar e não vir nada e é cobrado, como já aconteceu comigo. Tá? Então, assim, você dá um assunto, a pessoa digita lá o assunto, olha, deu negativa, mas a conta vem. Tá? Bom, até 5 itens. Caso queira uma gravação do demo, cobramos 395. Eu perguntei se era a hora, enfim, não me responderam. Hoje em dia tem essa restrição com relação ao vídeo on demand e aos streamings, né, porque tem a competição da Globo com outras plataformas. Então, também vou contar a historinha aqui, porque não tem nenhum problema eu contar. Fazendo uma pesquisa para uma série sobre João de Deus, tá? Produtora XPTO. Aí pedimos material para a Globo, pagamos trocentos mil pelos materiais, né? Como vocês podem ver o valor para a gente assistir, a produtora tinha dinheiro, produção Netflix, blá, 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 pagamos, veio um monte de material incrível, não sei o quê, montamos, sabia os preços, não sei o que lá. Na hora de licenciar, surpresa! A Globo está fazendo também uma série sobre João de Deus. Não vamos licenciar nada para vocês. Aí eu falei, o quê? Aí tive que brigar com a pobre do atendimento, a Mariana, que falou, Eloá, você sabe que eu não tenho culpa disso, né? Você sabe que eu não sou culpada, né? Eu falei, não, Mariana, eu sei que você não é. Ela falou assim, ordens da diretoria. E o que a gente podia fazer? Eu, então, ela, então, nada. Certo? Então, ainda rola um babado da guerra, né, das plataformas, dependendo do tema, dependendo do que você está querendo pegar, dependendo de um monte de coisa. Então, acho que agora ela já até avisa, acho que eles já estão vendo isso antes, né, para evitar que... Porque isso é um tombo, né, que você já gastou essa grana pagando para ver, ainda por cima você... amiguinho surpresa, você não vai poder usar. Demais, né? Então, vê antes, já fala antes. Então... Bom, aí vocês vejam que precinhos legais, né? Tipo, quase 10 paus, 1 minuto. O SBT está baratinho. Aí a Band
longa-metragem, tem essas questões de série, temporada, colocam também um adicional, também cobrando visionamento. TV Cultura, como eu falei para vocês, né, R$500, aí depois cai um pouquinho a hora. Aqui o visionamento, que a TV Cultura ela tem uma diferença de outras emissoras, porque uma época ela fez um acordo com a Cinemateca Brasileira, porque a Cinemateca não tinha equipamento, então ela telecinou, na época, vários materiais da Tupi, então a TV Cultura tem cópias desses materiais lá dentro, e aí você vai fazer uma pesquisa lá dentro da TV Cultura, aparecem esses materiais que são da Tupi, mas não pertencem à TV Cultura. Então, aí eu perguntei isso, como eu sei que ela tem materiais de outros acervos, por conta de ser TV educativa e desses lugares cederem ou terem acordos, eu perguntei, bom, se eu quiser copiar um material da Tupi, que está aí, mas a Cinemateca não copia para mim. Aí, resposta, 1.200 a hora, já não é mais 500, aí é 1.200 para eu assistir um material da Tupi. E o valor do licenciamento também, 600, 6.000 e 3.000 para curta. Não perguntei para a série, mas deve ser a mesma coisa por aqui. Tá? E a notícia que eu recebi é que vai aumentar. Esse preço aqui que eu recebi essa semana, temos a notícia de que ele vai aumentar. Então, onde vai parar isso? Não sabemos, assim, mas assim, eu queria trazer essas informações todas aqui exatamente para questionar, né, como é que você faz um filme com profundidade, né, um filme sobre um tema que você vai realmente poder passar por todos esses arquivos e pesquisar profundamente neles, né, tudo que tivesse ali dentro, e trazer para a sua mesa de edição e para o seu roteiro, e trabalhar isso com profundidade, com esses valores. Então, eu realmente sou saudosista, porque se eu vivia 4 anos atrás, esse momento em que eu realmente podia fazer um filme vendo, sei lá, 5.000 horas de material, eu, pessoalmente, com o meu olhar de pesquisador, numa ilha, né, e selecionar esses materiais e trazer, tudo bem, gente, tem um custo, né? Vamos lá, equipamento e tal. Na época que eu fazia isso, era tudo gratuito mesmo, né? Então, eu entrava na TV Cultura, assistia, não tinha cobrança e tal. E eu acho que a gente aqui está falando, beleza, aqui tem televisões privadas, mas vamos combinar também que isso daqui é o governo que dá para as TVs, não é? O direito delas fazerem a transmissão. Então, existe uma questão pública aí que deveria ser considerada. Até que ponto um arquivo privado é realmente privado? Do momento que a história de um país está ali, reportagens, e que existe um acordo entre o governo e essas TVs para que elas estejam no ar. Não é? Cadê a contrapartida social disso? Acho que é interessante a gente se perguntar, né? E nem comentar uma questão de uma TV que já não é mais pública, ok, né? TV Cultura, essa cobrança, essa monetização, e uma cinemateca também, né? Então, a gente tem essas conjunturas de como esses arquivos foram sendo tratados, inclusive pelo próprio poder público, e que eles chegam num momento em que eles têm que fazer isso para sobreviver. Vamos dizer assim, né? Mas queria trazer tudo isso para mostrar como, infelizmente, os nossos filmes de arquivo eles vão ficar cada vez mais impactados e mais pobres no seu conteúdo, mesmo por conta dessa conjuntura absurda, que eu acho absurdo.
Aí eu fico mortificada mesmo com esses valores. E não tem como isso não se refletir na qualidade dos nossos filmes, né? Não tem. Então, eu choro na rampa. É isso, gente. Deixa eu ver a hora aqui para ver se dá para eu passar algum filminho aqui. Eu vou passar. Uhum. Então, eu trouxe um filme que é de um amigo meu, tá? Como é que eu diminuo aqui? Ajuda. Estou tentando dar um pause. Estava tentando dar um pause, mas ele não estava pegando. Deixa eu só dar um historiquinho aqui desse filme. E esse filme que eu vou passar aqui é um curtinha de 20 minutos, de um amigo, o Lucas Weglinski, que dirigiu o filme do Teatro Oficina, que é Máquina do Desejo, que é o filme que tratou dos 60 anos do Teatro Oficina, que eu tive o prazer de fazer a pesquisa e ter tido o privilégio de entrar em todos esses acervos e pegar todo esse material com profundidade, eu mesmo assistindo, na Cinemateca, na TV Cultura, no acervo da Oficina, que está depositado no Arquivo Edgar Leuenroth, lá em Campinas, maravilhoso. Então, entrei lá com um HD, trouxe milhares de horas de material que o Zé Celso gravava em VHS, que o Zé tem essa pegada do cinema e do vídeo. E aí, assim, o Lucas, ele é um cara de teatro, ele vem do Teatro Oficina, é um diretor também, né, de peças teatrais lá no Rio, carioca. Vocês vão ver que ele narra o filme, ele Teatro Oficina, não sei o quê. E o Lucas, ele ficou muito impactado de trabalhar com material de arquivo. Então, assim, ele nunca tinha dirigido um filme, ele entrou com o Joaquim Castro assistindo todo esse material como ator, como profundo conhecedor do Teatro Oficina, como missão dele mesmo. E eles ficaram 4 anos mexendo nesse material, tá? E ele ficou tão impactado com o vivenciar o material de arquivo e o que é você pegar material de uma outra época, que é a lindeza, né, de você trabalhar com material de arquivo, que eu não tenho outra palavra para usar. Se alguém achar outra palavra, me disser, eu vou achar lindo, porque essa palavra é meio chapitura, ressignificar, né? A gente ressignifica esse material. Então, quando você dá acesso para esses filmes antigos, né, você tem a possibilidade de fazer com que esses filmes vivam novamente, tanto que eles sejam assistidos na sua íntegra pelas novas gerações, quanto que você possa dar novos significados, juntar com outros filmes, outras partes, e fazer com que ele traga outras mensagens para novas gerações. Então, assim, para mim, a briga pelo acesso é a briga, né, para que a gente possa... Esses filmes não são para ser guardados, né? Não é para ficar lá naquele climatizado da Cinemateca, que coisa bonita. A missão da Cinemateca ou de qualquer arquivo é guardar as coisas para que as coisas sejam acessíveis, sejam acessáveis pelas pessoas. Porque não tem sentido você guardar dentro de um castelo feudal e
pessoal fica lá fora, nossa, o que deve ter ali dentro de legal, né? Não, tem sentido você guardar para que aquilo seja sempre mostrado, venha para a vida, fique vivo, né? A memória não pode ser morta, a memória ela tem que ser viva. E ela tem que estar sempre dialogando com o nosso presente. O sentido da memória é que ela dialogue com o presente, para que você possa refletir sobre a sua história, para que você possa olhar para trás e falar, nossa, aquilo ali deu merda. Nossa, aquilo ali... Nossa, sabe assim? Né? O papo que a gente está tendo hoje em dia sobre anistia, qual que é esse papo? É um papo lá de trás, muito recente, super recente, né? Que a gente botou uma poeira de história ali para baixo e que a gente viu o que deu. Deu num golpe, deu numa coisa que eu não falo o nome, nananã, e a história serve para isso, para a gente pensar sobre a gente, né? Olha o passado para pensar, refletir sobre o presente e olhar para o futuro. Bom, estou falando do Luquinhas, que a gente vai abrir esse filminho que ele fez, é uma videoaula que ele fez com recursos do PROAC, sobre imagem de arquivo, que ele dá uma pinceladinha sobre os primeiros filmes de arquivo, quem fez e tal. E uma coisa que eu acho super bonita que ele fala aqui, tem uma coisa poética, que ele vai trazer o nosso arquivo de memórias, né? Que, como ele coloca assim, que a gente tem dentro da gente um arquivo também de memórias, e que esse arquivo de memórias ele também é usado criativamente, né? Então, ele traz, além dessa dimensão física do arquivo, do filme de arquivo, ele vai para um outro lugar aí, meio viajante, mas que eu achei legal ver. Uma videoaula simples, mas que eu curti, e aí um trabalho de um amigo que... Enfim, é só apertar aqui o... Só está vivo se você está criando, se você está inventando, se você não está inventando, você está morto. E quando você deseja, você cria. E tudo que você cria, procria. Atenção, senhores passageiros. Atenção, senhores passageiros. Olá, eu sou o Lucas Veglinski e hoje a gente vai conversar sobre o cinema de arquivo, sobre o cinema feito a partir do material de arquivo de acervos públicos ou particulares, não só os antigos, mas recentes também. Então vamos dar uma introduzida a esse tema, uma contextualização histórica, de onde vem o cinema de arquivo e quais são os caminhos que o futuro e o presente apontam para esse tipo de cinema, que não é baseado numa filmagem organizada e pensada, mas sim a partir de uma pesquisa de um material já existente realizado por outros cineastas, mas que a partir da montagem vai ganhar novos sentidos, novas conotações, não só apenas como resgate histórico, mas também como construção de novos símbolos, igual sonho. Nós acabamos de assistir um trecho do Máquina do Desejo, que é o meu primeiro longa, que eu dirigi com Joaquim Castro, e que é totalmente, exclusivamente feito de material de acervos, né? De material de arquivo. E o
filme rodou o mundo inteiro nos últimos 2 anos e ganhou muitos prêmios em festivais importantes, como É Tudo Verdade, o Festival de Arquivo em Cartaz, do Arquivo Nacional, entre outros festivais no Brasil e fora do Brasil. Eu estou contando isso só porque foi uma experiência muito forte, muito intensa. Foram 4 anos de montagem, sem contar os anos de preparação e de pesquisa. Foram 4 anos na ilha de edição, primeiro conhecendo, percorrendo esse labirinto levantado pela pesquisa, centenas de horas de material juntados em mais de 60 anos de registros. E segundo, recriando esse material não só para contar a história do teatro, mas para colocar ele no espelho de hoje, do momento que a gente está fazendo esse filme e como que esse material antigo ele reflete e reinterpreta o nosso presente. Então, a partir dessa experiência pessoal muito forte, do segundo longa que eu fiz esse ano, chamado Música Natureza, que também ele não é exclusivamente de cinema de arquivo, mas ele tem 70% do filme é material de arquivo familiar, material de arquivo da Cinemateca, da TV Cultura e de diversos outros acervos. Então eu gostaria de dividir essa experiência com vocês, que foi muito enriquecedora, e ao mesmo tempo eu também quis estudar um pouco a origem histórica do cinema de arquivo e como ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né, pelo mundo. E hoje a gente vai dividir isso aqui com vocês. Essa aula aqui pelo PROAC é uma introdução a esse tema, porque é um tema muito vasto, muito profundo, e que essa videoaula possa ser uma provocação para inspirar todo mundo a começar suas próprias pesquisas, tá? E realizar os seus filmes, e eu vou adorar que vocês me enviem as suas experiências fílmicas. Bom, então começando um pouco com a questão teórica, o que é o cinema de arquivo? O cinema de arquivo ele se caracteriza por uma produção audiovisual que utiliza arquivos de imagens fixas, ou seja, fotografias, desenhos, grafismos ou em movimento, ou seja, filmes, vídeos de acervos públicos ou privados. A utilização de imagens de arquivos em filmes data do início do século XX, com os cineastas soviéticos Sfirshub e Dziga Vertov, que utilizaram imagens que foram realizadas por outros cinegrafistas na construção dos seus filmes. E a gente agora vai assistir um pouquinho do material desses cineastas. Eu quero começar falando da Sfirshub, uma mulher desbravadora do cinema. Ela é a verdadeira pioneira do cinema de arquivo e, claro, como muitas mulheres no nosso mundo, não só do século XX como do século XXI, ainda sofrem esse processo de apagamento. Mas a cineasta Sfirshub, ela é vital para a história do cinema. Nos anos 20, ela criou princípios de montagem fundamentais que são utilizados até hoje no mundo inteiro, apesar do silêncio em torno do seu nome. Shub viveu intensamente a Revolução Russa. Ela tinha laços estreitos com figuras do mundo artístico revolucionário, como, por exemplo, Mayakovsky, Meyerhold, Lily Brick, Rodchenko, Eisenstein. O seu filme A Queda da Dinastia Romanov é considerado o primeiro grande clássico do cinema de arquivo. Diretora e montadora realizou esse filme para celebrar os 10 anos da Revolução de Outubro. Hoje, essa película histórica, centenária, dela restam apenas algumas imagens fugidias, como vocês podem assistir. Shub, que deixou todos os seus processos registrados em livros, ou seja, vale a pena pesquisar o que temos lançado aqui no Brasil sobre ela. Ela também fala muito dos caminhos que a conduziram para realizar a Espanha, em 1939, um documentário precioso sobre a Revolução Espanhola, cujos fragmentos foram apropriados de forma infinitamente poética por Andrei Tarkovsky. Esse é o filme que, na minha opinião, é o filme mais maravilhoso, é o filme que eu mais amo, que mais mexe com o meu inconsciente de cineasta, O Espelho, de 1975. Recomendo muito que vocês assistam esse filme e toda a obra de Tarkovsky. Мне часто снится этот сон.
Я привык к этому. И сосны вокруг дома моего детства. Тогда я начинаю тосковать. Я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять увижу себя ребенком и снова почувствую себя счастливым от того, что еще все впереди. Еще все возможно. Ничего. Все обойдется. Nesse filme, Tarkovsky diz que usou um cinema de arquivo dos seus sonhos e das suas memórias de infância. Uma forma também de pensar o arquivo fora de um acervo físico, mas na memória coletiva. Para a realização da Queda, Ster recolheu milhares de filmes realizados entre 1912 e 1917, data da Revolução. Principalmente cinejornais, incluindo os filmes caseiros rodados na corte de Nicolau II, o czar que viria a ser deposto na Revolução. A experiência de montadora garantiu uma fluência de imagens e um estilo de montagem que é inspirador até hoje. Vertov foi um realizador vanguardista cujo caminho artístico está ligado à busca de novos meios de aplicação de técnicas cinematográficas modernas e métodos de organização de material filmado que permitiram de um modo completamente novo revelar a realidade cotidiana do mundo que o rodeava. Seu primeiro filme foi de 24, mas o filme que a gente vai mostrar agora um trecho é de 29, O Homem e a Câmara. Considerado um dos, se não o filme documental mais importante da história do cinema, ele mostra experiências no trabalho de realização, operação de câmera e montagem, trabalho esse que foi concebido para demonstrar a amplitude de possibilidades de linguagem cinematográfica, aos quais são fundamentalmente diferentes das possibilidades de literatura e do teatro, artes muito fortes na sua época. Composto de pequenos fragmentos documentais que descrevem a vida caótica da cidade moderna, o movimento dos transportes das pessoas, o trabalho dos operários em empresas industriais, estabelecimentos médicos, atividades culturais e de lazer, O Homem e a Câmera apresenta uma verdadeira enciclopédia de técnicas de montagem e de operação de câmera, ângulos inclinados, filmagem autorreflexiva, imagens reproduzidas em sentido inverso ao filmado, filmagem time-lapse em câmera lenta, dupla exposição, jump cuts, filmagens aceleradas, etc. Assim, cinema, filme de arquivo, documentário se tornaram termos tão cotidianos quanto história. E hoje, esse trio história, cinema e filme se associa normalmente a locuções como história do cinema, história no cinema ou filme histórico, servindo-se à vontade de palavras como documento e documentário. Pouco após o lançamento do cinematógrafo Lumière, no final do século XIX, já se falava dos serviços que a nova invenção poderia prestar ao registro de eventos no tempo e da sua fantástica capacidade de legar testemunhos pretensamente inequívocos às gerações futuras. Apenas no início dos anos 30, no entanto, formou-se um consenso internacional, fruto de uma mentalidade que se difundia havia mais tempo, de que não só o registro da história através do cinema, mas o inverso. Uma memória da cinematografia também precisava ser conservada. O cinema tinha o seu próprio passado, deveriam salvá-lo da destruição, construir arquivos, estudá-lo com seriedade. Começam a nascer, então, as cinematecas. A fundação das cinematecas
permite um armazenamento correto com as capacidades técnicas necessárias para preservar a nossa memória e restaurar os antigos filmes, trazendo para as tecnologias de hoje as imagens que compõem a nossa memória. Só preservando a memória de um país é possível recriar essas memórias e reinterpretá-las a partir do nosso tempo presente, como, por exemplo, no filme documentário ganhador do Festival de Cannes, realizado pelo diretor Éric Rocha e pelo montador Renato Vallone, que no caso desse filme de montagem tão importante, eu considero coautores do trabalho Cinema Novo, sobre a história do movimento cinematográfico que marcou o Brasil no cinema mundial. De acordo com Marilena Chauí, o cinema é a forma contemporânea da arte, a da imagem sonora em movimento. Nele, a câmera capta uma sociedade complexa, múltipla e diferenciada, combinando de maneira totalmente nova música, dança, literatura, escultura, pintura, arquitetura, história e, pelos efeitos especiais, criando realidades novas, insólitas, numa imaginação plástica infinita que só tem correspondente nos sonhos. Muito antes, porém, da imagem em movimento, o humano já buscava disseminar suas impressões sobre o cotidiano nas formas pictóricas do desenho e da pintura rupestre, retratando fatos ou elementos os quais consideravam importantes para si ou para o seu coletivo. No que concerne a essas primeiras formas de narrativa visual, as obras mais surpreendentes do Paleolítico são as imagens de animais pintadas nas superfícies rochosas das cavernas, como a de Lascaux, na região francesa de Dordogne. Bisões, veados, cavalos e bois estão profusamente representados nas paredes e tetos, onde parecem movimentar-se com rapidez. Algumas com contorno negro, outros pintados com cores brilhantes, mas todos revelam a mesma sensação fantástica da vida. A explicação mais provável para essas pinturas rupestres ainda é a de que se trata das mais antigas relíquias da crença universal no poder produzido pelas imagens. Ainda hoje não podemos afirmar com convicção os reais motivos que induziram nossos antepassados pré-históricos a se debruçarem sobre grandes massas rochosas e ali depositarem magicamente a sua marca e seu legado. Contudo, motivados por esses aspectos sociais ou puramente artísticos, já há milênios o humano estabelecia relação promissora entre imagem e informação. Relação esta que eclodiu numa sociedade notadamente marcada por signos e símbolos que regem nossa vida diária. A pura poética da imagem e os núcleos energéticos dela e do próprio som são a base do trabalho do cineasta armênio Arta Vazd Peleshian, verdadeira lenda do cinema, detentor de uma obra curta e inclassificável entre o documentário experimental e um estilo único, inscrito numa poética do real fulgurante e reveladora. Grande criador da montagem à distância, conceito que tem como base formal e de conteúdo a inscrição da ideia do contraponto e separação, projetando as imagens para novas posições e lugares de representação e sensação. Estudante das teorias de Dziga-Vertov e Eisenstein, a estética de Peleshian insurge-se como uma extraordinária carga expressiva e os seus filmes, na maioria curtas, são normalmente vistos como composições vibrantes entre a imagem e o som, onde a ausência da palavra permite expandir novos territórios interpretativos.
estética de Pelestian procura no found footage, nas imagens de arquivo encontradas em materiais dispersos, para além de imagens suas, a base de criação e centro pulsante do seu trabalho. Pelestian usa os arquivos encontrados, filmes encontrados, como forma de questionar a própria história, questionar e refletir o mundo, permitindo-se, pela multiplicidade, variedade e fragmentação das imagens, encontrar novos modos de representação que demonstram o poder do cinema. Esse cinema também que se faz com a ausência da palavra. Não há comentários nem legendas. Pelestian vota um profundo descrédito à palavra, um ato de violência. A tese defendida pelo cineasta faz do processo da montagem à distância um programa marcante, a partir do qual as imagens e também a matéria sonora, com alto valor expressivo, se tornam uma potência reveladora de encontros, choques, distâncias e fusão de planos. Trabalhando a partir de arquivos, ao invés de remakes, ele chega a obras absolutamente originais. A reapropriação, a ressignificação e a reconstrução de memórias a partir do cinema de arquivo nos dão ainda condições de refletir acerca das memórias em disputas nesse processo. A própria existência de arquivos e acervos já predispõe à interpretação de um grupo de poder que possibilitou a adequada armazenação dessas memórias coletivas, porém representativas de uma classe social. Falar de memória é falar de enfrentamento, e essas disputas entre grupos dominantes estão presentes também no cinema. O cineasta também se apresenta como um arqueólogo de imagens. Em vez de produção de imagens, há um verdadeiro processo de pesquisa e montagem. Assim como fica essa ideia de verdade, da narrativa e da memória quando o filme é montado a partir de fragmentos pré-existentes em arquivos ou coleções. Que memória se reconstrói? E como é feita essa ressignificação de imagens? Não há uma descontextualização da imagem apropriada pelo cineasta? Essas imagens retiradas do contexto acabam por revelar novos sentidos, significados ocultos diferentes do original. E nesse caminho, radicalmente, um exemplo é o cineasta Martin Arnold. Martin Arnold é um cineasta austríaco experimental conhecido por sua desconstrução obsessiva de found footage, ou seja, de imagens de arquivo encontradas com as quais ele não tem nenhuma relação pré-estabelecida, mas a partir da sua desconstrução ele vai, como um escultor, deixando emergir novos símbolos, novos significados, muitas vezes extremamente violentos.
Bom, e assim nós vamos chegando ao fim dessa videoaula feita pelo PROAC, que na verdade foi muito mais um passeio pelas possibilidades infinitas que o cinema de arquivo apresenta, desde um registro histórico, de um resgate de uma memória esquecida, até a criação de novas memórias do futuro, de sonhos. Eu espero que tenha sido inspirador para vocês, para a criação de vocês, e que seja um ponto de partida de novos filmes, de novos trabalhos, de um processo criativo livre e inspirado. Um abraço para todos vocês. Bom, é isso, gente. Quis mostrar essa aulinha para muitas pessoas aqui que são veteranos do cinema de arquivo. Talvez ela tenha sido, não tenha trazido nenhuma novidade, é uma coisinha bem en passant, um pouquinho de história, um pouquinho de poesia, e feito por um amigo, que foi exatamente impactado pela experiência em trabalhar com essas imagens de arquivo, e aí, a partir desse impacto e de 2 filmes que ele fez, ele montou essa aula, e eu até, em homenagem a ele, ao impacto que eu causei nele fazendo a pesquisa, quis trazer isso aqui também. Então, agradeço a presença aqui de todo mundo, e quem tiver questões... Claro, como é seu nome? Fábio. Teria 2 questões, são dúvidas, na verdade. Uma é, quando licencia material de TV, por exemplo, tem alguém cantando uma música, esse licenciamento já compreende os direitos daquela música, do autor, do intérprete, de tudo, ou é só do poder usar aquele material e você tem que ir atrás dos outros direitos? E o segundo fiquei pensando agora em estar assistindo um filme que 70 anos entra em domínio público, fiquei pensando agora, o filme até 52, porque é 1º de janeiro do ano seguinte. Se ele canta uma música, pensei agora no Noel Rosa, Fita Amarela. Noel, tudo que é composição dele própria, sozinho, está em domínio público. Se tem mais alguém compositor, tem que esperar 70 anos após a morte do último. Mas se tem alguém cantando, eu estou falando isso de cabeça, não tem nenhuma imagem disso. Alguém cantando uma música do Noel, que essa pessoa, ela morreu, sei lá, tem 40 anos, ou seja, ela não completou 70 anos. Mas o filme está em domínio público. Esse filme está em domínio público, compreende todo o material que está dentro dele? Não, que aí tem a questão tem o domínio público do filme, Então, assim, a questão do filme, você tem vários direitos implicados ali. Então, você tem a questão de quem fez o filme, que esse é o direito autoral. Aí você tem a questão dos direitos de quem está na imagem do filme. Então, o filme pode estar em domínio público, mas, sei lá, se aquela pessoa... Você precisa verificar se aquele ator... Você tem que pedir uma autorização, muitas vezes, para um ator que está no filme, entendeu? Então, não sei, porque aí provavelmente esse ator também já morreu, já faz tempo também, mas, assim...
É uma questão, assim. E com relação à música, eu, assim, não sou uma pessoa que tem assim, não tenho domínio de licenciamento, essa coisa de fonograma, editora, tal. Por exemplo, a última vez, assim, eu soube que, por exemplo, um material de TV com uma pessoa performando ao vivo é muito mais barato do que do que um playback, por exemplo, né? Porque aí você não tem que pagar o fonograma, não tem que pagar não sei o quê. Então, uma pesquisa que a gente fez recente para um documentário musical, no final das contas, para baratear, a gente teve que sair correndo atrás de imagens de arquivo com o pessoal performando de verdade ao vivo para poder baratear os custos de não pagar fonograma, esses direitos todos aí. Mas essa pré do licenciamento de música eu não conheço muito mesmo, então, Marcelo. A base o direito do arquivo que te deu, né, pagar pela cópia, o direito fonográfico, e o que ela acabou de falar, não tem fonográfico, porque se não foi gravado por uma gravadora, é menos que talvez ali da performance. E o autoral, que compôs, basicamente, é relativo à mídia, ao esporte, relativo à interpretação, relativo a que isso seria meio a regrinha do licenciar o material, licenciar a gravação, Isso. licenciar a composição. Essa parte dos direitos ela é bem cabulosa, né? Assim, então a gente tem que ficar esperto, porque tem essas pegadinhas, né? Então, de repente, uma música do Noel tem um parceiro que não tem os tais dos 70 anos, sei lá o quê, e aí você está... Bom, não sei se eu te respondi, Marcelo, acho que te deu ali uma dica. Como é seu nome? Natália. Só vou pedir para você fazer no microfone. Uma pergunta simples. Eu queria saber se dá para acessar esse vídeo aula. Sim, Lucas, ele está no YouTube, sim. Como que eu ela acho chama Videoaula Cinema de Arquivo, é o Lucas com K, Veglinski com W. Deixa eu ver se dá para... Porque aqui ele baixou, né? Então, videoaula, cinema de arquivo, PROAC. Se você colocar Lucas, eu acho que vem, hein? Obrigada. Tá? Mais alguma questão? Bom, eu não sei se tem meu contato em algum lugar, mas assim também eu fico à disposição, né? Se alguém quiser pegar, eloá@memoriacoletiva.com.br, tá? Eloá com E. Eu adoro ajudar, adoro, enfim, né? Se eu puder ajudar em alguma coisa, em questões sobre pesquisa, o que for, eu gosto. E, bom, queria agradecer novamente a presença de todos aqui e convidá-los para as próximas aulas, né? Hoje, palestra, a gente vai ter agora às 4h30, uma outra palestra aqui com a minha colega, e a gente vai ter um outro ciclo de mais 2 palestras, né? Com a Helena Tassara, que vai falar sobre a Associação de Pesquisadores, e o Paulo Fontenelle, não é isso? Então, são 4 palestras dentro desse ciclo de imagem de arquivo de imagem. eloá@memoriacoletiva, tudo junto.com.br. Então, em nome do festival, quero agradecer, Eloá, em nome do Festival É Tudo Verdade. Sigam a programação e não percam a próxima palestra aqui da Janaína, que vai começar. A gente só vai dar um intervalinho e 4h30 estamos de volta. O horário está muito em cima, não, né?